aqui fazendo a minha caminhada e pude ver aqui uma pergunta bem interessante, né? A pergunta: como simplificar o processo, ou seja, como facilitar o entendimento do devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né? O devido processo legal. Bom, o processo ele tem três fases, né? A fase postulatória, aquela fase em que se propõe, ou seja, se busca o exercício da jurisdição pela heterocomposição, através ou no âmbito civil da petição lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, ou no âmbito penal, como o titular da ação penal é o Ministério Público, está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Então, normalmente é o Ministério Público que propõe a denúncia, né? A denúncia lá do artigo 41 do Decreto-Lei 3689 de 41, né? Então nós temos lá a denúncia, ou se for uma ação, por exemplo, uma ação cujo o bem jurídico violado seja a honra, então é um crime de natureza privada, ou seja, uma ação de natureza privada, uma ação privada. Então vejo que nós temos lá no artigo 29 também do Decreto 3689 de 41 essa possibilidade aí da ação penal privada, né? Então é interessante isso, porque no Código Penal, no direito penal, o processo penal, ele se inicia ou com a denúncia lá do artigo 41, ou se não com uma ação penal privada do artigo 29 do Decreto-Lei 3689 de 41. Então vejo que são duas formas. Então vamos tratar aqui como a pergunta exatamente como simplificar o entendimento sobre o processo. Eu poderia recorrer aqui a Enrico Ferri, aquele italiano, autor italiano, né, que fala muito bem sobre essa questão processual, também sobre Raffaele Garofalo, né, também sobre Cesare Lombroso, etc. Enfim, são inúmeros os autores aí que podem elucidar ou melhorar o entendimento a respeito do processo, né, o processo penal. Porém, vamos usar aqui a simplificação já prevista aí na doutrina de Luiz de Ferraioli, né? Luiz de Ferraioli, ou seja, Ferraioli quando adotou aqueles axiomas, os axiomas que tem aí como fundamento, né? Tudo que se pode entender, pelo menos no sentido mais conciso, né? Preciso, conciso e claro, a questão tanto do direito penal material quanto do direito penal formal, como é o caso da pergunta, né? O direito processual, aquele direito que está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então vejam que ele começa aí simplificando duas partes, né? A primeira parte é o direito penal, onde ele diz que não há pena sem crime, né? Então a pessoa, para ser penalizada, ela tem que ter um crime, e o crime, na verdade, tem que existir na lei, né? Então nós temos aí as penas lá do artigo 32 do Código Penal como exemplo, que temos vários tipos de penas, né? Então lá no artigo 32 nós temos as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito lá do artigo 42, as multas do artigo 49, todos do Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, né? O Código Penal. Então vejam que as penas, não há como o Estado aplicar uma pena naquele cidadão, naquela pessoa que rompe o contrato social, né? Que no contrato social cada um deve andar dentro da sua casinha, né? Obedecendo aquilo que prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Então é interessante que nós tenhamos aí essa ideia, né? Quem rompe rompe a casinha, ou seja, sai da casinha, invade a casinha do vizinho, né? A casinha que é designada para o vizinho,
comete uma infração. A infração pode ser administrativa, pode ser civil, e nesse caso aqui que estamos vendo hoje, ela pode ser criminal, né? Então a lei vai dizer, invadir a casa do vizinho é crime. Logicamente não estou fazendo aqui associação ao artigo 150 do Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, né? Eu estou fazendo uma observação no sentido amplo, né? Lato sensu. Então vejam que a pessoa que comete esse tipo de crime vai ser sancionada, vai sofrer uma sanção, vai sofrer uma pena, né? Então a pena está lá no artigo 32 do Código Penal, do Decreto-Lei 2.848 de 40, como eu falei. Ela pode ser uma pena restritiva, uma pena privativa de liberdade, onde a pessoa vai ficar presa naqueles termos lá do artigo 88 da Lei 7.210 de 84, vai ficar numa cela aí de 6 metros quadrados, né? Ou se não, pode haver uma substituição aí a cargo do juiz, o entendimento do juiz, o poder de cautela do juiz, vai ter uma substituição por uma pena restritiva de direito, limitação de final de semana, essas coisas aí, né? E também tudo está previsto lá no artigo 42 do Código Penal, né? Ou se não, uma multa, ou junto com as outras, ou separado, né? Uma multa, como prevê o artigo 49 do Código Penal. Então, o primeiro axioma do Luigi Ferraioli, é de que não há pena sem crime. Então não há pena sem crime. E também o segundo diz que não há crime sem lei, né? Então veja que tem que ter uma lei. O que diz o que é crime e o que não é crime, logicamente que nós temos uma definição básica lá no Decreto-Lei 3.914 de 41, crime é toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, né? Típica, antijurídica e culpável. Isso é a definição básica aí de um crime, né? Ação ou omissão, típica, antijurídica e culpável. Decreto-Lei 3.941 aliás, 3.914 de 1941, né? É basicamente o que se repetiu no artigo 1º do Código Penal, no artigo 1º do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, e está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, né? Depois nós temos então o primeiro axioma, não há pena sem crime. O segundo axioma, não há crime sem lei. Então tem que ter uma lei para definir o que é crime, né? O crime tem que ser definido por uma lei. Se não tiver previsão legal, não haverá crime, será uma situação atípica, né? Então ação ou omissão típica, antijurídica e culpável começa aí já sendo atípica, né? Então nós temos aí o terceiro axioma, que diz que não há lei sem uma necessidade. Então tem que haver uma lesão aí, um bem jurídico, né? Um bem jurídico aí pode ser a honra, pode ser a vida, pode ser o patrimônio, né? Nós temos várias formas aí, vários bens jurídicos que podem ser violados aí na sua incolumidade, né? Então nós temos aí a necessidade, está muito atrelada aí ao quarto axioma, que diz que não há necessidade sem a lesão, ou seja, sem a ofensa a um bem jurídico, né? Então, o primeiro, não há pena sem crime. O segundo, não há crime sem lei. O terceiro, não há lei sem necessidade. Quarto, não há necessidade sem ofensa, né? Não há ofensa sem uma ação, ou seja, tem que ter uma materialidade, né? Os indícios de autoria e materialidade tem que ser comprovada a materialidade. Então, toda vez que se busca a reparação sobre uma violação de algum bem jurídico, tem que haver aí a comprovação, conforme determina o artigo 156 do Decreto-Lei 3689 de 41, né? 3689 de 41, no artigo 156, diz que o ônus da prova é sempre daquele que alega. O ônus da prova é sempre daquele que alega, né? Então, quando é a acusação aí temos a dialética de Hegel, né? Dialética processual baseada aí no entendimento de Hegel, a tese, né? A tese, a antítese, a tese de um lado, a antítese do outro, e ao final a síntese, que é a sentença do juiz, né? Então temos aí, como eu falei na fase postulatória, que o processo penal ele se divide basicamente em 4 fases, né? A fase postulatória, que é a fase exatamente da tese, né?
a fase instrutória, né, postulatória e instrutória, né, que é a fase que apresenta aí as provas, né, do artigo 156 do Código de Processo Penal. Depois temos a fase decisória, que é a síntese, né, a síntese lá do artigo 381, no caso aqui em tela, o artigo 381 do decreto 3689 de 41, e também aquela sentença lá do artigo 492, no caso do Tribunal do Júri, né? Tribunal do Júri que julga os crimes dolosos contra a vida, como prevê o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, né? Então vejam que nós temos aí essa possibilidade aí, duas sentenças aí no processo penal, né? O artigo 381 e também o artigo 492, ambas do decreto, ou ambos, né, do decreto 3689 de 41, que é o famoso Código de Processo Penal, né? Então vejam que temos aí 4 fases bem distintas aí. E dentro dessas fases nós temos essa classificação aí, analisando aí, logicamente, bem sucintamente, esses axiomas aí do Ferraioli, né? Então não há crime, não há pena sem crime, não há crime sem lei, né? Não há lei, olha o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, né? Não há lei sem necessidade, não há necessidade sem a lesão, né? Sem ofensa a um bem jurídico, não há a ofensa sem ação, né? Tem que ter a prova dessa materialidade, tem que ter a prova dessa autoria, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal. E não há, logicamente, ação sem a provocação, ou seja, não há ação sem, não há lesão sem ação, não há ação sem a busca, ou seja, sem a provocação. E aí começa, eu estou aqui me enrolando um pouquinho, porque começa aqui a segunda fase dessa questão aí do Ferraioli, ou seja, desses axiomas do Ferraioli, né? A primeira fase é exatamente essa, onde nós temos esses axiomas, né? Os primeiros axiomas aí, não há pena sem lei, não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ofensa, né? Ou sem lesão, não há lesão sem ação, né? Então nós temos aí não há ação sem culpa. Então a culpa é importante, né? Lá do artigo 18 do Decreto-Lei 2.848 de 41, nós temos a culpa, né? A culpa, ela pode ser culpa propriamente dita ou dolosa, né? Ou seja, a conduta, né? A ação ou omissão, ela tem que ser culposa quando ela for resultado aí da imperícia, da imprudência ou da negligência, né? Imperícia, imprudência ou negligência, ou se não dolosamente, pode ser um dolo direto, pode ser um dolo eventual, como está previsto lá no artigo 18 do Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, né? Então vejam que não há ação sem uma culpa, né? E a culpa, logicamente, ela tem que ser verificada pelo Estado, né? Como é que ela é verificada pelo Estado? Através do devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Daqui a pouco nós continuaremos aí a análise sobre essa parte processual desses axiomas para responder a questão da colega de como simplificar o processo, como facilitar o entendimento sobre o devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal.